Oi, o Ciência Sul está começando agora. Um relatório internacional mostra que em 30 anos os casos de câncer de mama no mundo passaram de 640 mil para 1,5 milhão. Enquanto isso, as mortes por conta da doença caíram apenas 0,6% ao ano. Segundo o Dr. José Luiz Pedrini, a razão para esse número está no aumento da expectativa de vida da mulher. Ele vai falar da importância de descobrir cedo o câncer de mama para a cura e como é o tratamento da doença. Nós vamos falar também da campanha Saúde e o Seio da Questão, de incentivo à amamentação. A madrinha esse ano é a atriz Daniele Suzuki, que está com a gente aqui. Junto com ela, a fonoaudióloga Flávia Bessa, coordenadora geral da campanha, que vai explicar os benefícios da amamentação para a mãe e para o bebê. A especialidade da terapeuta Cristiane Aires é a alimentação ayurvédica, o Ayurveda, que tem origem na Índia. A Cristiane vai falar dessa alimentação que faz um cardápio personalizado, de acordo com o biotipo de cada um. E tem nos temperos as grandes estrelas. Vamos tentar descobrir o nosso biotipo, né? Com ela. Ana Botafogo e Tiago Soares. Essa dupla vai fazer um espetáculo. Onegin, fala? Onegin. Oneg? É. Com G-I-N, é o quê? É russo. Russo, Oneg, que estreia em agosto no Teatro Municipal, no Rio. Oneg marca a despedida de Ana Botafogo dos papéis de repertório no balé. E o Tiago Soares volta ao palco do Teatro Municipal, agora como convidado no papel título. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por telefone, por fax, por e-mail ou pelo Twitter. Eu vou começar pela alimentação. Ayurvédica, ou Ayurveda. E que é uma alimentação que divide as pessoas em tipos. Na verdade, a medicina Ayurveda, ela determina biotipo entre as pessoas. Então, cada pessoa, ela adquire os doshas. É bom falar isso porque a gente vai entender um pouco sobre a alimentação. Os doshas, eles são como se fosse um DNA dentro da pessoa, que é baseado nos 5 elementos: terra, fogo, ar, éter e água. A combinação de cada um deles dá o biotipo do que você nasceu e o que você gerou de desarmonia. Então, como você nasceu, aquilo que você é a forma mais harmônica para a medicina Ayurveda ou a terapia Ayurveda. O que a gente trabalha dentro do alimento é a forma do que você teve de informação negativa na tua vida, do mundo externo para o mundo interno. Então, ou seja, alimentação, clima, o tempo, o que você escuta, o que as pessoas te falam, como você digere essas informações. Na verdade, você vai buscar o equilíbrio através da alimentação, né? E não só dentro da alimentação, como faz parte desse equilíbrio outras técnicas, como as terapias de massagem, fitoterápicos, trabalha com muita erva. Então, e mapa também, mapa astral. Então, tudo é baseado dentro como que eu posso explicar? Do conceito de vida. Então, tudo onde tem vida, o que fala sobre o universo, até a alimentação, é onde a gente trabalha com a cura. E como é que a gente chega nos 3 tipos? A gente tira o pulso. Então, é uma técnica chamada pulsologia. Dentro dessa técnica do pulso, a gente vê pulso, língua, íris dos olhos, comportamento mental, e aí a gente traça a nutrição através disso. Então, pelo pulso eu consigo saber a hora da pessoa, como ela nasceu, o que gerou desarmonia já do nascimento, quais são os alimentos favoráveis, quais doenças ela tem propensão de ter, o mapa da pessoa dá para ver pelo pulso. Então, assim, a pulsologia dentro da Ayurveda é o diagnóstico mais seguro. Mas você vai chegar em alguma coisa, em alguns tipos, não é? Sim. O dosha, a gente chega ou no dosha Pitta, no dosha Vata e no dosha Kapha. A O que pessoa Pitta é significa como? A pessoa Pitta tem características
quente, que a gente chama que trabalha muito com transformação, é metabolismo muito fácil de manter. A parte gástrica também corre tudo bem e são pessoas que conseguem tocar projetos com maior facilidade. Aí tem o Vata. O Vata é pessoas que dão movimento às coisas da vida, pessoas que tendem a perder muito peso. O Kapha, que é o de estrutura, ele tende a ser o elemento terra e mais pesado, as pessoas que tendem a ganhar peso. Então, a partir do pulso, a gente traça todo o tratamento através disso. Esse último eu não entendi, como é que chama? Kapha? Kapha. E a pessoa pode ser Kapha e Pitta, Pitta e Vata, Vata e Kapha? Pode. Então, a pessoa é bidosha ou tridosha. Então, ela pode ser Pitta Vata, Vata Kapha, ou Kapha Pitta, ou Vata Pitta. Então... Mas não tem umas características assim mais claras, tipo... que as pessoas podiam entender em casa, em vez de transformador, sabe assim? Pessoa Pitta, olhos claros, estrutura mediana, pessoas que tendem a ter a pele mais avermelhada. Vata, pessoas magras, que tendem a ter pouco cabelo, pele seca, intestino preso. E o Kapha tende a ser pessoas com tendência a engordar, pele branquinha, pele bem clara, muito cabelo, unhas fortes, melancólico e pessoa mais amorosa. E aí você trabalha com ervas? Sim. E trabalha com os temperos? Os temperos. Então, assim, assim como tem os doshas têm essas características, tanto os temperos e os alimentos, eles possuem também características. Então, como que a gente trabalha? A gente vê o que se harmonizou em desses doshas, em um biotipo. Então, a gente procura o antídoto dele nas ervas. Por exemplo, o Pitta, ele é um dosha muito quente, ele tem tendência, assim, a parte dele mais desarmônica, tendência a ter problemas de erupção na pele, raiva, muita raiva, pessoas que ficam muito nervosas, muito estressadas. Então, eu não posso dar elementos como pimenta, cravo, canela, tudo que é quente. Então, eu tenho que esfriar. Então, eu usaria ervas amargas. Então, jiló, cardamomo. Então, tudo que passa a ser o antídoto daquele dosha. O elemento Vata. Como a pessoa ela tende a perder muita coisa, então, assim, cabelo, pele muito seca, ele perde nutrientes dentro do corpo. Então, a gente é um dosha que a gente chama que é amargo. Então, a gente tende a colocar o picante. Então, nele não pode jiló, não pode chicória, não pode uma série de comidas e dentro deles também temperos que puxam mais para o amargo. Então, eu vou usar coisas quentes, como a canela, como a pimenta. E o Kapha, ele tem tendência a engordar muito. Então, tudo que é muito de sabor doce é o que vai mexer dentro dele. Então, eu tenho que dar antídotos como o amargo, o azedo, o salgado. Então, o que são esses sabores dentro da nutrição, dentro da Ayurveda? O doce não significa um pudim, mas alimentos que você encosta na língua e sente que ele é mais doce. Então, como exemplo, uma fruta, o abacate e o abacaxi. O abacate ele é mais doce que o abacaxi. O abacaxi é mais cítrico, mais ácido. Então, eu não posso usar ele para os elementos quentes. O abacate, eu não posso usar ele para o elemento Kapha. Tá dando para entender? E o elemento Kapha, como ele é muito pesado, então tudo que dentro dos alimentos e dentro da parte de condimentos fica pesada a comida, eu tenho que tirar. Então, eu sempre tenho que trabalhar, pensar da forma que os doshas se apresentam e pegar essa forma
apresentava de dosha e usar os alimentos como antídoto. Tudo ao contrário do que a pessoa. Se a pessoa está muito letárgica, eu não posso dar uma carne para ela comer, porque a digestão fica muito mais difícil. Então, eu tenho que pôr alimentos muito leves. Se a pessoa está muito vata, que a pessoa perdendo muito peso, eu tenho que dar comidas mais pesadas, que é no caso de lentilha, arroz. Então, a gente trabalha dentro da Ayurveda, vendo como que a desarmonia está e procurando dentro do quadro de alimentos e condimentos o antídoto dele. Daniele, você chegou a fazer essa alimentação? Eu fiz tudo. Poxa, quando eu encontrei a Cris, até foi uma surpresa revê-la hoje, porque eu estava numa fase, antes de eu engravidar, super vegetariana. E aí eu estava meditando todos os dias, estava super ligada ao corpo, à energia, um monte de coisas assim. E encontrei a Cris, aí eu fazia yoga com o marido dela, que ele é professor de yoga. E a Cris, o primeiro dia que ela chegou lá em casa, que ela viu o meu pulso, que ela falou, eu falei, nossa, você também bota carta? Como é que você sabe tudo de mim? Enfim. E a gente começou a fazer esse trabalho e eu fiquei com ela até os 9 meses. Pita? Não lembro mais. Era pita kapha de nascimento e tinha uma desarmonia em pita. Eu sei que ela comia uma besteirinha, ela já sabia direitinho a hora que ela me encontrava, que eu estava mais inchada, alguma coisa, ou se eu estava chateada com alguma coisa, ela sentia alguma desarmonia no meu organismo. E aí acaba virando uma terapia, né? A massagem toda. Então, você sentiu bem? Fiz até os 9 meses. A gente fez juntas e o dia que meu bebê nasceu, ela acompanhou lá no hospital. Depois disso, a nossa vida fica enlouquecida, né? Depois de filho, 1000 coisas começam a acontecer e a gente não deu uma continuidade ao trabalho. Agora que eu tô começando a retomar, que eu voltei a meditar, encontrei com ela aqui hoje, barrigão. É um sinal. É ótimo sinal. E assim, a forma, o que a gente consegue ver pelo pulso, cada vez que eu encontrava a Dani, é assim, eu sabia, eu falava, você comeu alimentos quentes, você comeu massa, você comeu glúten, então assim, porque pelo pulso a gente consegue ver a digestão que está acontecendo daquele alimento dentro do intestino. A gente consegue saber que alimento está no intestino da pessoa, porque a digestão não é no estômago, é no intestino. Então, a gente sabe, fala, olha, você saiu um pouco fora, então vamos retomar, agora você vai tomar um antídoto, porque dentro dessa alimentação da Ayurveda, a gente tem uma forma de antídotos para usar para aquele mal-estar, aquela desarmonia, aquela toxina que ela colocou para dentro ser eliminada mais rápido. Não, e você vê realmente na fita métrica que você vai emagrecendo. Ela levava uma fita métrica, ela ia medindo e a gente ia vendo as medidas diminuírem sem eu fazer muito exercício, não tinha aquela coisa de complementar, né, com a corrida, alguma coisa. Era realmente a mudança de alimentação. Ela sabia exatamente o que me deixava o meu organismo intoxicado. Então, se eu cortasse, se eu fosse direitinha na dieta, aquilo ia modificando no meu corpo e você ia vendo aquilo acontecer. A alimentação é uma loucura. Mas é algo muito específico para você chegar a ter essa sensibilidade, porque deve ser difícil chegar a ter essa sensibilidade para saber o que acontece dentro do corpo, né? Além do que só a pulsação, né? Não, porque dentro dessa técnica, nós somos, assim, treinados para poder conseguir ter uma sensibilidade na ponta do dedo, porque como que acontece? Eu tenho uma veia, uma artéria, então eu tenho a pressão do pulso profundo, eu sei até mais ou menos o horário, a gente consegue chegar como foi fecundado. Você foi fecundado às 3 da madrugada, às 4, porque a gente já sabe o elemento que estava dentro dos horários. Aí, você vai tirando a pressão, você já consegue saber qual é a influência que ela recebeu de carga negativa do mundo externo para o mundo interno. Depois que você vê isso, a gente tem uma divisão na ponta desses 3 dedos, que a gente sabe qual órgão que está batendo. Então, se o batimento da pulsação está batendo no meio do dedo, eu sei que talvez pode ser a visão. Então, se a visão pode ser catarata num dedo, a visão pode ser, aqui pode ser começando a ter
uma conjuntivite, se a pessoa está perdendo a visão, a gente consegue saber pelo ponto da visão no nosso dedo. Então, isso requer mesmo bastante. É difícil encontrar aqui no Brasil estudos sobre isso, mas foi Você estudou onde? Eu estudei com um professor chamado Vasant Lad, que ele tem uma universidade no Arizona, em Santa Fé. Então, ele é indiano, ele é uma das linhas mais tradicionais dentro da Ayurveda. E com ele eu pude fazer pelo menos, foi 1 ano e 8 meses, mais ou menos, de curso para poder só ver, só pulsologia. Porque é a técnica mais profunda de diagnóstico dentro da Ayurveda. Parece uma coisa assim, meio no início fica assim, mas é uma coisa de espírita, não sei o quê. É confundido. E a Cris é física, né? Ela instalava satélite na NASA, ela é inteligentíssima. Então, ela não sei que ela resolveu largar isso tudo para estudar Ayurveda e embarcou de cabeça. E então, por que você largou a NASA pela Ayurveda? Porque foi assim, eu prestava um serviço de satélite de TV digital quando foi falado na TV digital, vi para o Brasil pela primeira vez. Então, eu estava dentro de uma empresa que tinha que ter um estudo com a NASA para poder lançamento de satélite. A gente não tem outros órgãos que fazem esse trabalho que a NASA faz, a não ser alguns russos, ou algumas coisas. E dentro de lá tinha indianos, e indianos geralmente são cientistas natos, então eles estudam muita física, muita química. E aí tinha um professor meu chamado Harbans Lal Arora, que eu via assim, o comportamento, ele acordava de manhã, escovava os dentes e passava galho de nim. Eu olhava, nim é uma erva indiana muito amarga. E aí ele passava. Aí daqui a pouco fazia as orações. Pingava uma manteiga clarificada para a narina, no ouvido, na vista, para não perder. E aí eu fiquei pensando naquilo. Eu falei, gente, como um cientista faz isso? E ele era assim, tinha 3 PhD em física quântica, mais 4 em nuclear. Eu falava, não é possível, porque você vê outros comportamentos de outros cientistas, né? E aí eu cheguei para ele e falei, o que é isso? Eu sempre tive curiosidade, eu fui tratada muito com ervas quando criança. Aí ele falou, é uma terapia da Índia, que é assim, a gente faz parte da nossa cultura. Ele falou, lê esse livro, é um livro chamado Charaka, que é o livro principal, ele tem 5.000 anos dentro da... E lá ele falou, você vai conseguir entender essa ciência, porque tem desde a teoria do átomo até como curar a ferida de picada de um inseto. Quando eu fui ler, eu comecei a ver que tinha teoria do átomo, falava do começo, como que foi esse famoso Big Bang que tem, e lá tem o começo de tudo, como que formou o universo, como essas duas energias se encontraram. E eu vi que fazia muito sentido com aquilo que eu tinha estudado, com aquilo que cercava aquela equipe. E aí eu falei, eu não quero isso para minha vida, passar 72 horas sem dormir, trabalhando igual louca, porque você tem que cumprir. A gente sabe que telecomunicações não tem tempo. Você tem que cumprir e fazer aquilo, porque a gente está levando informação para outras pessoas. Então, você não pode ter falha, você não pode ter nenhuma falha. E, para isso, era 72 horas de trabalho e 4 de descanso. E eu já estava há muitos anos nisso. Eu falei, então eu vou parar e vou estudar isso. E eu sempre gostei da área da saúde. O meu primeiro pensar, quando eu saí do colégio, eu falei, eu vou ser bombeiro. Mas aí meu pai... Não, pelo amor de Deus, vai morrer queimada. E eu cheguei a prestar a Academia do Barro Branco em São Paulo para oficial. E quando ele ficou sabendo, ele foi me tirar. Mas o meu sonho era trabalhar ambulância, enfim, essas coisas todas. Quando eu vi que eu tinha possibilidade, com o que eu estudei, com o que eu fazia, ir para a área da saúde e saber que era uma ciência, eu falei, então eu me encontrei. Aí logo em seguida... foi muito engraçado, fugindo de uma situação,
esbarrei no meu marido hoje e derrubei no chão, na calçada. Aí ele brincou, você vai ser minha esposa. E quando eu fui conhecer, ele era um amigo de uma pessoa que estava trabalhando comigo em telecomunicações. Eu estava me desligando da empresa e quando eu encontrei, ele era professor de yoga, que é ciência irmã do Ayurveda. Eu falei, agora Pronto. a gente vai começar a namorar e vai ser yoga e Ayurveda dentro de casa. E está sendo? Sim. E A gente vive seu bebê isso. vai ser pinta, vata ou calva? Olha, do jeito que ela está no comportamento, com certeza é uma pita. Porque eu não posso colocar nada que aperte a barriga. Por exemplo, hoje eu coloquei uma calça, ela já está aqui no meu diafragma. E ela chuta muito, então isso é típico de um pita. E o horário que ela foi gerada 2h da tarde. Isso eu tenho certeza, porque eu falei, eu engravidei agora. E é o horário que está saindo o pita para entrar o vata. Era quase 2h da tarde. E eu me atentei bem porque eu falei, eu quero ver a característica. Meu Deus. E ela estudou física e foi da NASA. Fala sério. Tá certo. Vamos esperar para ter certeza, né? Vai amamentar? Eu pretendo assim até 2 anos, 3 anos. Então esse é o nosso próximo assunto. Depois que a gente for para o intervalo, ok? Sem Censura, um programa da TV Brasil. Deve sair amanhã no Diário Oficial, e daí daqui de amanhã a 180 dias, o SUS vai entregar às pessoas portadoras de câncer de mama um medicamento que é de alto custo, que reduz as chances de reincidência da doença, que é a matéria nos jornais de hoje. Estou aqui com o Globo, que fez meia página explicando, é uma droga eficaz contra o câncer de mama. E a própria Agência de Saúde do Ministério da Saúde também distribuiu um release explicando quantos casos são por ano, que o câncer de mama é o segundo mais comum do mundo, mais frequente entre as mulheres, todos esses dados. Então, de amanhã, 180 dias, ele vai ser disponibilizado na rede pública também. Exato. Isso vai melhorar a situação de alguma maneira? Isso tem uma nova, chamada terapia-alvo, né? É uma novidade, um avanço, um grande benefício no tratamento do câncer de mama. Tem que ressaltar que esse anticorpo, ele é uma espécie de vacina, então ele é dirigido àquela célula que está alterada. Nós chamamos assim, a célula que expressa o HER2, é uma proteína na membrana dessas células do câncer e que faz esse câncer se reproduzir muito. Ele é responsável por 25% dos tipos de câncer na mulher. Quer dizer, 75% das mulheres que apresentam câncer, mulheres ou homens, o câncer de mama, não apresentam a proteína, mas em 25% dos casos apresentam essa proteína. E o que significa essa proteína? Ela confere um grau maior de agressividade. Significa assim, tem mais chance de ter uma recaída ou mesmo de levar à morte naquelas mulheres que têm o câncer de mama, que expressam esse antígeno, vamos dizer. E o HER2, o trastuzumab, que é esse medicamento, o nome comercial é Herceptin, ele vai ser disponibilizado para essas mulheres. E realmente, assim, foi um avanço, nos últimos 30 anos, é o maior avanço que se tem para o tratamento do câncer de mama. Qual é a vantagem dessa medicação? Uma delas é que ela pode ser usada naqueles casos que a doença já perdeu o controle. A gente pode usar essa medicação por 5 ou 10 anos, simulando assim, que vai chegar um dia ao que aconteceu com a AIDS, que se consegue bloquear o crescimento, o desenvolvimento ou a piora do quadro clínico. Então, essa é a primeira droga que vai possibilitar um controle de longo prazo. Essa é uma das situações. E naquelas mulheres que têm esse tipo de... O câncer de mama que expressa esse tipo, que é 1/4 das mulheres, usado após o tratamento padrão,
deu um acréscimo que diminuiu em 50% a recidiva, quer dizer, a volta da doença na mama, e em 33% a mortalidade. Esses dados não são ainda completos, quer dizer, nós temos ainda um período longo de acompanhamento. Nós já trabalhamos com essa droga, eu pessoalmente fazendo pesquisa, desde 2001. Ela entrou no mercado brasileiro fazem 4 anos e, na realidade, o SUS já pagava, mas mediante processo na justiça. Quer dizer, a pessoa tinha que buscar um direito que deveria ser dado pelo Estado. Então, o Ministério da Saúde, a gente tem que elogiar essa iniciativa, ou pelo menos essa ideia de aceitar que as pessoas que têm esse tipo de tumor mais agressivo, elas possam fazer uso dessa medicação. A razão de não estar sendo feito uso até este momento é pelo problema do custo, né? O custo serão necessários 130 milhões de reais ao ano. Exato. Para fazer esse programa. Mas se tem esses números que o senhor falou, diminui em 50% a recidiva do câncer, que é a volta do câncer, e diminui em 33% a mortalidade. Exatamente. Então, realmente, são 130 milhões muito bem empregados. Eu penso que sim. O que o SUS vai determinar agora, nesses 180 dias, e isso é louvável, porque existem pessoas que, mesmo com essa proteína superexpressa, vamos dizer assim, com esse tipo, elas talvez não tenham um benefício grande usando a medicação. E só para ressaltar que é uma medicação que tem pouco efeito colateral. Por exemplo, fazer uma quimioterapia por um período longo é praticamente impossível pelos efeitos colaterais, né? pelo desgaste que dá na pessoa. E essa medicação, que é o trastuzumab, que é esse primeiro anticorpo monoclonal, já surgiram outros e mais alguns vão surgindo. Nós vamos chegar a um momento de não fazer quimioterapia em todo mundo. Quimioterapia pega todas as células do organismo. Nós vamos usar para cada tipo de tumor uma medicação específica, alvo. Por exemplo, naquelas mulheres que têm câncer de mama que expressa receptores hormonais, aqueles hormônio positivos, como se diz, que na pós-menopausa é a maioria, nós podemos fazer o tratamento só com bloqueadores hormonais, comprimidos tomados pela boca, um comprimido por dia, evitando, na grande maioria, a quimioterapia, deixando a quimioterapia para uma situação de falha. Nossa, isso aumenta muito a qualidade de vida, né? É o tratamento humanizado, é deixar de usar, nós estamos para um caminho assim, deixar de usar coisas desnecessárias, usar aquilo que funciona. Eu vendo a Cristiane falar, né, eu acho que o médico não pode ser tão cientista de tratar, ter sempre aquela ideia de tratar todo mundo igual. Existem as diferentes iguais. E também se tem que ter uma sensibilidade em quem não vai funcionar. E por que usar sempre o mesmo padrão? As pessoas são diferentes, a idade é diferente, o tamanho do tumor é diferente. Então, a mastologia, né, e a Sociedade Brasileira de Mastologia tem se empenhado muito em que o mastologista seja a pessoa a orientar o tratamento naqueles casos do câncer de mama. E o senhor é mastologista e vice-presidente da sociedade. O Exato. senhor tem uma expectativa de que a gente consiga melhorar esses números? Porque o câncer de mama é muito assustador, né? Ele é muito, numericamente, é muito forte, né? Nós não temos ainda uma estratégia para diminuir a incidência, quer dizer, o aparecimento. Nós podemos protelar a vida. Nunca se viveu tanto a partir do diagnóstico do câncer de mama. Então, coisas importantes assim, diagnosticar precocemente. Quer dizer, já que nós não temos como evitar que ele apareça de uma forma assim dramática, que possa reduzir os números que realmente são alarmantes, né? Nós podemos dar um tratamento melhor, uma qualidade de vida melhor, e nos casos de necessidade de tirar uma mama, hoje não há nenhuma necessidade de a mulher ficar com estigma da amputação da mama. É um direito assegurado a ela e que não implica na piora da possibilidade de tratamento. Não implica numa piora da cura.
E hoje já se pode tirar a mama e reconstituir imediatamente ou não? Ou não se deve? Deve ser feito na mesma hora. A vida, life is too short, né? A vida não é que seja curta, mas pode ser curta, né? Então, se a nossa ideia é assim, se uma mulher nos chega com um caso ruim, vamos dizer um caso ruim que a gente olha e diz assim, poxa, o prognóstico não é bom. O que significa? Uma doença avançada, tem muito gânglio, tem coisas desse tipo. Não, vamos primeiro tratar, tirar aquela mama e fazer alguma coisa e depois ela é jovem, por exemplo, depois a gente coloca. Não tem nada disso. Coloca naquela mesma hora. Fazer imediatamente. Então, a quantidade de vida não nos cabe determinar, nós não determinamos isso. A biologia do tumor é mais importante para determinar a quantidade de vida do que qualquer procedimento que nós possamos fazer. E a recuperação de uma mulher que logo tem a mama refeita deve ser muito mais rápido, né? Pela autoestima, não? Eu diria assim, Ana, que a amputação da mama e que muitas vezes a mulher entende a doença como um castigo, uma castração, né? E aí o médico vai lá e, pelo seu ato, consuma essa castração. É uma coisa que não tem correção. A mulher até pode se resignar, que as mulheres são muito inteligentes, elas até se resignam. Não, doutor, nesse momento, então tá, vamos tratar, eu quero viver, eu tenho filho para criar, eu tenho marido para cuidar, sempre tenho marido para cuidar. E aí ela até se resigna, mas no seu interior ela está extremamente infeliz. Não cabe, eu sou um profissional de medicina, da área da saúde, não me cabe discutir com o paciente assim, não, quem sabe a senhora primeiro trata da sua cura. Cura é a gente está bem no seu meio. Né? Vou contar uma história rapidinha aqui. Constou comigo uma senhora tinha 70 anos, tinha tirado a mama, fazia 75 anos, fazia 30 anos tinha tirado a mama, com 40 e poucos anos, e ela chegou sem uma mama, mastectomizada, e na outra mama tinha um tumor, e eu fiz uma biópsia ali no consultório mesmo, e um ano depois ela volta para mim. Aí volta ela e a filha, eu disse, mas, Dona Maria, a senhora não tinha que ter voltado aqui, eu olhei a ficha, eu disse, puxa vida, mas eu fiz a punção, botei aqui, pós-diagnóstica, câncer. Aí ela disse, não, eu vim aqui, o senhor disse, está tudo bem. Aí eu disse para a filha dela, eu tenho a impressão que eu pedi para ela vir, mas de alguma forma eu não me comuniquei com ela. Aí quando estava examinando, eu disse, olha, examinei, estava tudo igual, pior ainda. Ela sentou na minha frente e eu digo, olha, eu tenho uma notícia para lhe dar, uma boa é que nós vamos lhe curar de novo. Assim, se for curada há 30 e poucos anos, não havia sido eu que havia operado ela então. E ela me disse, não, doutor, eu não opero mais. Eu não, vou ficar com isso aí. Doutor, quando eu levanto o braço para esticar uma roupa, aquela teta vem aqui em cima, eu tenho que ficar empurrando ela para baixo. Se eu botar outra prótese por fora, no que eu levantar os braços, vem tudo aqui no pescoço. Eu não vou fazer. Isso, Dona Maria. Não deve acontecer. E é previsto por lei, nós temos uma lei, e agora vai ser obrigatório o oferecimento e anotar no prontuário do paciente por que aquela mulher que tirou a mama não quis colocar a prótese na hora. Isso é lei. Nós temos que fazer essa lei ser cumprida. O senhor tem sua clínica onde? Eu em Porto Alegre. Em Porto Alegre. A medicina de Porto Alegre é bastante evoluída. As mulheres são exigentes. São exigentes, né? Porque tem o doutor Camargo, tem assim, pessoas muito expressivas, né, nas suas áreas de atuação. O senhor vice-presidente da sociedade. Essa lei é estadual, ela é federal? Não, lei federal. Desde 1999 nós determinamos, eu trabalho no Hospital Nossa Senhora da Conceição em Porto Alegre, ele é 100% SUS. E nós lançamos uma campanha, nenhuma mulher sem mama. Tem que ressaltar, Leda, que a mulher que não quer colocar ou o implante ou a reconstrução, ela tem todo o direito. A Nancy Reagan foi tratada nos Estados Unidos, a ex-primeira dama americana. E ela fez mastectomia, ela optou pela mastectomia. E o New York Times comentou assim que ela havia sido super tratada, não precisava tirar a mama e tiraram.
E ela disse que não, eu fui informada e eu optei pela mastectomia, eu me sentiria mais segura. Então, o tratamento nunca pode ser imposto. É um direito individual. Tem que ter aquela sensibilidade. Eu ouvindo a Cristiane, quando ela toca no pulso, eu tenho certeza que é mais da transmissão, da empatia que ela pega com aquela pessoa. Ela pega ali e sente até o que a pessoa comeu. Tem que ter esse raporte, essa troca de... Quem trata seres humanos tem que ter uma capacidade de doação. Mesmo quem dança com outros, né? Se não tiver um time, não tiver uma sensibilidade, não consegue tratar. E tratar não é curar. Eu acho que tratar é dar essa troca de informação. Né? Te dá as possibilidades, né? De você se Se curar. puder curar, melhor. É o objetivo. E quantas vezes por ano se deve fazer, por exemplo, uma mamografia? Se deve fazer uma vez, 2 vezes? Se deve fazer uma vez ao ano, a partir dos 40 anos. Naquelas mulheres que tiveram familiares próximos, isso significa mãe ou irmã que tiveram câncer de mama mais cedo, então se recomenda iniciar a primeira mamografia 10 anos antes do caso familiar. Mas a mãe ou a irmã teve aos 35, ela aos 25 começa a fazer a mamografia. Eu falei que a gente não tem ainda maneiras de evitar que apareça, mas tem assim conselhos que podem, porque o câncer de mama ele dá mais por causa da longevidade. Ninguém vai diminuir longevidade. Na década de 50 vivíamos 50 anos, hoje nós estamos beirando aos 80 anos, né? Isso ninguém quer diminuir. Exatamente, então não vamos conseguir. Não vamos mexer nisso. O primeiro filho está acontecendo mais tarde, né? As mulheres estão tendo o primeiro filho a partir de 30 anos, quando os têm, né? Então é um fator, e aí não tem a amamentação também, né? Então é um fator... E a amamentação é efetivamente um fator favorável ao não aparecimento do câncer de mama? Ela é favorável, junto com a gestação. Então o ideal é ter uma gestação antes dos 30, mas ninguém impõe isso, né? E quem tem gestação depois dos 30 corre mais risco? O efeito é melhor do que não ter filhos, né, sob o ponto de vista de saúde mamária, mas o efeito não é o mesmo, os trabalhos mostram isso, né? Mas aliado a isso ainda tem a evolução da mulher. A mulher saiu de uma situação de casa para uma situação urbana, de competitividade, de estresse, né, muito estresse. O ganho de peso após a menopausa, principalmente, é um fator de risco para câncer de mama. O álcool também, eu não gosto muito de falar nisso, mas um copo de vinho todos os dias aumenta em 10% a chance de ter um câncer de mama, se for 2 copos, mais 7% em cima. Eu acho que esse dado está errado, mas... O vinho aumenta a chance? O álcool, né? O álcool. O álcool. Pois é, se correr os pega, esse covos come, né? Porque diz que o vinho tem o... Como é que chama? O resveratrol. Mas o pior é a ansiedade ou a depressão, né? É pior do que qualquer coisa dessa. É pior do que o vinho. Então, se o vinho... Mas amamentar, com certeza, é um fator positivo. Positivo, sem dúvida nenhuma. E essa campanha, hein? Pois é. Pô, um orgulho para mim ter escolhido ser a madrinha da campanha, até porque eu já super fazia uma campanha a favor da amamentação. Para mim foi um longo passo, assim, depois que eu virei mãe, eu não sabia que ia ser uma das preocupações da minha vida, porque eu achei que o bebê ia nascer, e dizem que o bebê já nasce sabendo mamar, isso eu descobri que não é verdade. Então, foi um longo processo, assim, os primeiros meses, depois que o Kawai nasceu, de eu ensinar, porque parece que a gente tem que aprender a ensinar, você tem que ensinar como é que ele mama e ele tem que aprender a mamar, então você não sabe nem ele. É uma loucura, então eu suei por uns momentos. Não é natural? Não é tão natural, né, como todo mundo pensa, que é um ato puramente biológico, de que você pega o bebê, bota o bebê no peito e ele sai mamando. Com algumas pessoas até acontece. Mas é muito comum também as mulheres terem dificuldades no início e por conta disso, se ela não souber, se ela não tiver orientação, se ela não tiver a noção de que alguma coisa vai mal ali e ela não procurar ajuda, ela vai pelo caminho do desmame precoce. E é o que aconteceu com muitas amigas minhas, assim.
E eu lutei muito contra isso, e você escuta muito palpite. Quando o bebê nasce, todo mundo tem palpite. Toda grávida escuta palpite. Quando Gente, nasce, você muito engravida, palpite. você já Uma coisa, vê, né? é uma coisa assim, cada um tem uma receita Tem uma de Todo bolo, mundo cada tem um uma é receita. E aí tem a opinião da avó, da mãe, cada É. uma viveu uma etapa. Eu vejo assim, minha mãe, essa idade também tem uma... Eu penso que quando eu era pequena estava à moda o leite na fórmula. Então a fórmula era mais importante do que o leite materno, porque surgiu no comércio. Então aí as pessoas veem, você cresceu muito bem com a fórmula, o bebê está com fome. Aquela ideia de que, tipo, você tem pouco leite. Tem pouco leite, leite Você não tem que dar sustenta. 30 minutos de um lado, 30 minutos do outro, não sei o quê. Não é assim que segura, é assim, bota ao contrário. Aí você fica enlouquecida, o seu bico do peito rachado, sangrando, você não consegue acertar, o bebê chora, ele tá com fome, ele tá com fome. Aí você, nossa, que mãe horrível, ele tá com fome, eu tô lutando para insistir com o peito. Então eu passei por vários processos, assim, de eu achar que não tinha leite, de repente o peito fica duro demais, é excesso de leite. Então eu tenho excesso, não falta, não. Massagem, banho, sacode, tiro o leite, boto o leite, é uma loucura. Acabei, num momento assim, vou desistir, então, meu filho tá com fome. Aí você tem que dar um complemento, aí bota o complemento junto com o peito. Enfim, acabei procurando uma fonoaudióloga, que uma amiga me indicou. Algumas amigas tiveram bebê junto comigo. Ela falou, vai na fonoaudióloga que ela vai dizer se você tem ou não tem. E ela veio, ela me viu já assim com a olheira acabada. Eu juro por Deus, eu nunca pensei que uma fonoaudióloga... Eu levei até um susto quando eu vi no quadro lá em cima na produção, escrito fonoaudiólogo. Eu falei, o que ela tá falei, uma fazendo aí? fonoaudióloga pra quê? Não, ela que está coordenando a campanha. Eu falei, hein? Era para aprender a falar. Então, quer dizer que fonoaudiólogo ensina a amamentar? Ensina a amamentar. Fonoaudiólogo trabalha também nessa área de aleitamento, mesmo? na área hospitalar, né, na área materno-infantil. E um dos nossos materiais diz exatamente isso, o que a fonoaudiologia tem a ver com a amamentação. E o que tem a ver? Me conta, pelo Tem amor tudo a ver. de Na verdade, Deus. assim, todos têm a ver com a amamentação, né? A amamentação não é só a mãe que é responsável. Mas é muito importante que a mãe tenha interesse Super nisso, importante, né? não, E vital. entenda a importância. Ela tem que entender, ela tem que desejar, saber que é um investimento pessoal muito grande, né? E o fonoaudiólogo, assim, a amamentação, ela é uma prática, um momento ali em que a mãe está diretamente ligada com o bebê, né? Acho que vai muito pelo que foi falado aqui também, essa coisa de troca de energia, de estímulo, de sensibilidade. O bebê humano, ele é um ser de linguagem, né? Ele, desde sempre, ele está imerso em palavras, em linguagem. E nesse momento da amamentação, existe um estímulo muito grande da mãe, né? Troca do olhar, o contato pele a pele, o cheiro da mãe, tudo isso tem um estímulo. E se a gente for para a questão mais fonoaudiológica mesmo, falando, né? O ato de sugar, né, a sucção propriamente dita, ela vai estimular toda essa musculatura orofacial, ela prepara, amadurece essa musculatura, esses órgãos de língua, bochechas, para o bebê lá na frente vir a falar, né, para ele mastigar. É tudo um preparo, é quanta coisa que acontece lá no início e que, se você for prestar atenção, tem tudo a ver com a vida dele futura, né? Então, assim, ele estabelece a respiração nasal de uma maneira melhor. O bebê, ele respira pelo nariz. Tanto uma dica que a gente sempre dá para as mães, né? Observem se o nariz do bebê está entupido. Se ele estiver congestionado, se ele estiver com o nariz entupido, ele tem dificuldade para mamar. Porque ou ele mama ou ele respira pela boca. A natureza então, é perfeita, né? Então, assim, é importante. São coisas que a gente vai observando durante a mamada. Hoje a Daniela até falou isso, foi o lançamento da campanha, hoje de manhã, e até na hora que no depoimento dela, ela falou isso, essa coisa dos mitos, das dicas, dos palpites, né? Bota o bebê para mamar de um lado tantos minutos. Isso caiu por terra já há muitos anos. A gente observa a qualidade da mamada, né? De que maneira o bebê está no peito, de que maneira ele abocanha a mama, de que forma ele está conseguindo retirar esse leite, ordenhar esse leite. Cada bebê é bebê. Tem bebê que realmente é certeiro, é meia hora e fica satisfeito. Tem bebê que é 5 minutos, ele descansa, daqui a pouco é 5 minutos, aí a mãe fica
o dia inteiro a mercê, livre demanda, a madrugada inteira. Tem uns que são mais vorazes, né? Tem E aí a mamam dor mais inicial, porque pra gente é uma coisa nova, né? Sugar o peito, você não é uma mas tem sensação que você não conhece. pedacinho de mamão também, cicatriza esse peito aí rapidinho. Tem várias coisas, exatamente. Você começa a aprender várias No pontas. capítulo palpite, eu usei esse mamão papai e deu super certo. E No não teve início, pomada nenhuma. Dói bastante, Pois é, né? não, o próprio leite materno, né? É perfeito para você passar aí na O na próprio mama, leite materno. O próprio Olha, leite dá materno, tudo certo. corrigir, né, a Eu, pega. eu ainda acho que você querendo... Só sofre no início, porque no início dói mesmo. Minha mãe falava, aguenta minha filha, aguenta que daqui a pouco passa. E depois que passa, que você acostuma, vira uma coisa muito prazerosa. Exatamente. E aí, assim... O bacana é não deixar rachar e tal, porque aí dói mesmo. Exatamente, é. Mas depois que eu descobri que depois que ele aprende a bocanhar certinho, não racha mais. O que machuca é porque ele está segurando errado. Tá pegando Depois que ele aprende, aí fica perfeito, aí é prazeroso. E a campanha, ela é muito por aí, né? Assim, o objetivo dessa campanha é a gente orientar, né? Promover, proteger toda essa questão da amamentação para que as mães conheçam todos esses caminhos e elas possam buscar ajuda. Então, o Sistema de Conselhos Federal e Regionais de Fonoaudiologia realiza desde o ano passado, essa campanha se tornou nacional, mas ela já existe aqui no estado do Rio desde 2004 com o Bebê Sarado, e o slogan é esse, o Bebê Sarado muito mama bom. no peito. Agora, esse é Cauã. É o kawaii. É o Kauai. Kauai, lindo. Olha que gracinha Agora- esse cartaz. Interessante que a gente voltou, que tu falaste, houve um período em que, mais até por causa dos médicos mesmo, né, para evitar a ansiedade da mãe, dá tanto 150 miligramas, 100 miligramas, e todo mundo achava, estamos vendo a mamadeira esvaziar, e no peito você não tem isso aí, você tem que sentir, você tem que ser mãe mesmo, né? E o primeiro contato com o ser humano é o seio materno, né? Essa lembrança, esse contato, isso aí faz parte de todo o aprendizado para a vida, toda a troca, né? É uma coisa que é realmente assim, de suma importância e é o primeiro contato, a primeira exteriorização, o primeiro cheiro, o primeiro tato é o seio materno. E depois eu não sei se tem tempo, mas perguntar para vocês, assim, as fonoaudiólogos, e quando a mãe não pode amamentar mesmo? Sim. Porque existem crianças rebeldes que vão ali, viram, ficam 4, 5 dias sem mamar. Claro que o organismo tem uma reserva, tanto que as crianças nascem com um peso e terminam perdendo pelo menos 10%, e tem a reserva até que exista a formação, a adaptação, a amamentação. Mas e quem não amamenta, dá para ser boa mãe também? Claro que sim. A gente tem muito cuidado com isso, né? As pessoas falam, uma vez a gente ouviu um comentário assim que eu achei até interessante. A pessoa falou, nossa, bebê sarado mama no peito. O meu bebê não mamou no peito e é sarado. Que coisa mais... né? A gente não quer fazer uma pressão nas mães. Na verdade, o nosso objetivo é orientar, não é uma coisa obrigatória, né? A gente quer informar, conhecer os benefícios da amamentação é como água, é indispensável, é um dos slogans também dessa campanha. A gente não quer fazer pressão, mas do jeito que as coisas andam, é melhor fazer pressão, né? Porque é melhor amamentar. Sim, não, é? exatamente. Se não for por nada, é porque você vai emagrecer durante a Isso, amamentação. Se com não for também por certeza. nada, seu bebê vai ser mais saudável, porque mamou no Sim, peito. sim. E se também não for por nada, é mais prático. Com certeza. Não é? Você não tem que mais se levantar de prático, noite para fazer uma graça. mamadeira no fogão. Você já está com a mamadeira ali ao alcance Já da está mão. com tudo pronto ali, Então é né? mais prático. certa, Na né? medida certa, Mas mas não assim, é? existe, Tem várias razões. É porque é bomba. tem E também. milhares de benefícios, né? Então, o nosso papel... lixeiras. Uma para o lixo comum e a outra lixeira para todos os... De pó. Eu acho que vale a pressão. Não é? Porque houve um tempo, depois desse tempo aí, que todo mundo tomava Nestogênio, nem sei se ainda existe isso. Não, É Nestogênio. porque já acabou isso, né? Não, Ainda existe? Ainda existe O isso? leite materno é um E leite... o que eu percebi, assim, porque eu cuido bastante de grávidas e de bebês. O que eu percebi é que antigamente, pelo menos assim, o que eu vivi, não que quanto mais você dá esses leites, esse leite, né, padrão de Sim, porque tem e química. tem química, tem conservante. Então a gente vai fechar. do leite não é completamente diferente da proteína do leite humano. Vamos fechar com o VT da campanha do Daniele Suzuki, Saúde, o seio da questão. Eu acho que uma das maiores descobertas na minha vida depois que eu virei mãe
foi descobrir aquele período da amamentação. Então eu acho que conhecer os benefícios do seio da questão. Campanha Nacional de Amamentação, uma realização do Sistema de Conselhos Regionais e Federal de Fonoaudiologia. Então, intervalo, a gente volta já já. Sem Censura, um programa da TV Brasil. Aprendendo, né? Para um dia usar na vida real, né? Com certeza. Por enquanto, vamos ao balé. Por enquanto. Não é? E esse balé é de nome russo? É o nome do personagem, ele é o Onegin, Onegin. Eugene Onegin. Eu sou o Onegin, E que é uma história do Alexander Pushkin, que é uma história linda de um amor impossível. Então, é um balé que foi criado para a grande Márcia Aidê. E ela que criou todo o balé e virou um balé tradicionalíssimo, marca. Hoje em dia, todas as grandes companhias pelo mundo têm essa produção, e é uma produção que envolve todo o corpo de baile, não é uma produção com pouca gente, deve ter 50, 60 pessoas envolvidas dentro do espetáculo. E é lindo. E para o casal principal é um presente de papel. Todo mundo quer fazer, né? Todo mundo quer porque além de ter muita técnica, tem que ter muito entrosamento. Tudo que a Márcia Aidê fez na vida sempre teve muito entrosamento com o partner. Ela esteve aqui já uma semana ensaiando com a gente, com as Tatianas. E agora ela está voltando agora no final da semana para pegar exatamente esses últimos ensaios. E o que tem sido prazeroso, porque além, claro, da técnica e que às vezes a ensaiadora, a remontadora também pode passar para a gente, mas a Márcia passa o que aconteceu na montagem. O que o Cranco, que era o coreógrafo, o que ele queria, o que ele não gostava, o que definitivamente ele não aceitava. Porque isso às vezes pode se perder um pouco ao longo da passagem dessa coreografia, né? Não é um e com a Márcia é a história, foi toda a criação feita. E ela é uma pessoa encantadora, né? Nossa, maravilhosa. E não é sempre que quando se faz um balé assim desse tamanho e com essa intensidade que você tem a oportunidade de beber direto da fonte, né? E a Márcia, o próprio Richard Cragen também está aqui, que foi grande partner dela. De vida toda, né? Foi a grande dupla mundial, trabalharam com ele direto, criaram todas essas coisas que a gente está dançando, todos esses passos que a gente está fazendo nesse balé, eles criaram, eles inventaram junto com o coreógrafo. Então você está bebendo direto, você está recebendo a informação direta ali. O que às vezes não acontece, né? Porque às vezes você aprende de terceiros ou de outra pessoa que está colocando o balé, então... Sim, é sempre uma coisa mais técnica, né? Eu acho. Acho que ali tem também uma sensibilidade. Balé, exatamente. Né? Esse balé, além da técnica e além do entrosamento de parceiros, né? Dos partners, a gente é só interpretação, porque é uma história mesmo que você tem que interpretar do começo ao fim, são 3 atos, é um balé longo, mas que tem uma história maravilhosa, que primeiro, ele é um snob, o Onegin, e Tatiana, jovenzinha, se apaixona por ele perdidamente, escreve uma carta, apaixonada, talvez um primeiro amor, ela no interior da Rússia, ele vindo de São Petersburgo, e não ligava a mínima para e ele esnoba literalmente, não liga para ela, rasga a carta dela, faz mal. Muito mal. Mas aí, enfim, tem uma série de coisas. Aristocrata, tá vendo outras coisas. Ele depois precisa sair da cidade, porque acaba se envolvendo num duelo. Na época, isso a gente tem que pensar que é 1830. Então, é uma época em que tinha tradição, família, mulher, homem, moral toda. Então, a gente tem que viver um pouco esse momento. E aí, enfim, ele sai da cidade, mata um homem. Quando ele volta, ela já está casada, anos depois, e ele vai numa festa na casa do primo com quem ela está casada e, de repente, encontra aquela mulher bem-sucedida na vida, linda, e pergunta quem é, e quando vai apresentar, vê que era ela. E ela não pode mais fazer nada, porque é uma mulher casada, e ele fica absolutamente enlouquecido e começa a procurá-la. Tem um filme, inclusive um filme em inglês muito bonito, que fala sobre isso, e começa a procurá-la, escrever cartas, e ela não responde até que um dia ele não resiste, fala, vou vê-la aí de qualquer maneira. O marido sai, ele chega,
e tenta por todas as maneiras e ela fica muito mexida. Mas aí eu não sei se eu posso contar o final. Acho que você não deveria soltar, não. tem que assistir. Tem que vir Ela assistir fica pra ver o muito final. mexida, é o grande amor da vida dela, os dois se amam, mas ela casada fica num grande dilema. Então venham ao Teatro Municipal para saber o final da história. Não, sem dúvida, é um Que desses... o Thiago não deixou a Ana contar o final, tá? Moço mal mesmo. Não, sem dúvida é um desses balés assim que é sonho de fazer, né? Porque você vive ali também os dois lados da coisa de ser um bailarino ao extremo, assim, de usar toda a parte física, técnica e musicalidade, tudo isso, e também você vive a vida do ator, né? Então, assim, é maravilha, é assim, um prazer e um desses balés que vão ficar para sempre no repertório. Eu acho que nunca vai ficar passado, Onegin, né? Vai sempre ser uma coisa nova, apesar de ser uma coisa antiga. É um prazer ter o Tiago aqui como nosso convidado do Teatro Thiago Municipal. veio para essa montagem. Veio especialmente para essa temporada. Thiago mora em Londres, né? Mora em Londres, sim. Primeiro bailarino do Royal Ballet. Primeiro bailarino do Royal Ballet. Sim. São Gonçalo para o mundo, né? Pois é. Para mim é super bacana estar de volta, né? O Teatro Municipal foi a casa que me proporcionou, assim, sair pelo mundo, né? Foi ali que tudo começou e, enfim, eu entrei no teatro, era um jovem, assim, com alguma possibilidade de chegar a algum lugar e a Ana, já era diva, né? Já era o nosso tesouro nacional. Então, é super bacana para mim voltar, assim, e poder dividir um pouco também do que está acontecendo comigo lá, né? Ser partner da Ana, né? Pois é, poder... Mas hoje em dia chegar com uma outra maturidade, ele saiu aqui menino e hoje em dia com uma Ele fez carga... um caminho lindo, né? Caminho Também. maravilhoso e chegar com essa carga de não só de expressividade, mas de experiência, não só de palco, ele dança pelo mundo afora, e trazer isso agora aqui para a gente e sabermos que é um brasileiro que deu tão certo e que está aqui dividindo com a gente. Bonita, né? E Lindo. por outro lado, dizem que a gente quer fazer sucesso na aldeia da gente. Então deve ser uma honra para você dançar no Municipal. Não, sem dúvida. Mostrar Não, e aí... como você amadureceu e Claro. tudo que você assimilou no mundo inteiro. Claro, é quase que eu fico mais nervoso, mais claro que eu quero contar as melhores histórias, eu quero parecer o melhor, né? Mas sem dúvida está sendo assim, voltar para casa, né? Você fica 2 dias ensaiando, fazendo aula com a companhia, você já se conecta, já lembra das histórias, já lembra de tudo que você passou ali dentro e já se entrosa automaticamente. E também, assim, o fato de estar a Márcia poder vir aí, né, o Richard, está sendo, assim, um momento muito bacana pra gente. Quando você foi dançar menino ainda, fora do Brasil, você passou, assim, galgou posições? Quer dizer, tem quase que o estagiário do balé, assim, nesse sentido que eu estou querendo falar. Você vai como um garoto que tem um potencial, olha, esse menino tem talento. Né? E vai mudando de posição, de categoria, digamos assim. Sim, bom, eu saí do Brasil já, assim, como um protagonista, né? Eu já fazia os papéis principais, assim, papéis de destaque. E eu era medalhista, eu ganhei a nossa primeira medalha no Bolshoi, em 2001. Eu já estava, assim... Já estava bem na fita, né? Só que o caso lá no Royal Ballet foi que eles me deram essa oportunidade, mas o trato era que eu começasse de baixo. E que eles achavam que eu tinha talento e tinha possibilidade, mas faltava aquele banho de, sabe, de cultura mesmo, de modo geral, e também me aperfeiçoar em algumas coisas que faltavam, assim. E eu decidi aceitar, e foi a melhor coisa que eu fiz. E um exercício de humildade também, né? Porque o cara já dançou no Bolshoi. Isso foi, verdade. Foi muito vai difícil. Começar de baixo, não é? Não sei. Engoliu o ego nesse momento porque... Acho que naquele momento o ego era mais complicado, né? Hoje ele já está muito mais bem resolvido. Não, imagina, você era o cara, né? Eu era o cara, eu entrava na frente, todo mundo atrás. De repente ele vai lá e... de repente eu era aquele cara lá atrás, segurando uma árvore, ou segurando um negócio, entendeu? Então, isso realmente foi difícil, mas eu aprendi muito mais nesse período, porque eu aprendi a ver os balés por outro ângulo, eu aprendi o que aquele último cara lá do corpo de baile pensa, o que ele acha. E quando eu cheguei a ser uma estrela no Royal Ballet, a ser promovido, a ser um principal, eu aprendi a dar valor a muito mais.
ao corpo de baile, a todo mundo que faz parte daquele momento ali para eu estrelar. Então te dá uma outra bagagem e os teus próprios amigos, as pessoas. Uma coisa é você chegar a algum lugar, assim, ou ser colocado lá, e a outra coisa é as pessoas, todo mundo concordar que você merece aquele lugar. Isso aí não tem preço. É muito mais confortável. Todas as profissões, né? Isso é a pessoa sentir, não, o cara tá lá, mas ele passou pelo que eu passei, ele teve aqui também. Ele galgou essa posição de destaque, conquistou por seu mérito. Isso poderia ter dado errado, né? Poderia também ter passado uma temporada no corpo de baile, sei lá, torcer um pé, sabe? Sei lá. Graças a Deus. Mas graças a Deus funcionou, assim. Foi a melhor coisa que eu fiz. Foi um passo para trás, para agora estar 3 na frente. Então, está muito bacana estar de volta. Mas agora que passou, é mole. Eu fico pensando naquela hora que você ficou lá atrás, segurando a árvore. Né? Ali precisou de muita persistência. Ele saiu de príncipe do Lago dos Cisnes aqui para certamente segurar essa árvore. Então... É quase que você tem que esquecer o passado, né? Você tem que pensar, olha, deixa aquele bailarino medalhista, já não sou eu, aquele cara. Deixa aquele cara lá no Brasil. Na outra encarnação, né? E começa outra coisa. Mas, como eu te disse, foi muito bom ter feito isso e eu aprendi muito mais, assim, mudei. Eu sempre fui muito, assim, muito forte demais. Eu sempre quis... Muito fominha? Muito fominha. Eu sempre fui muito fominha, muito, assim, com sede ao pote. E isso me fez... ser mais tranquilo, mais pacato, ver mais as coisas, observar, escutar mais, receber as correções, sabe, ser mais aberto. Então foi realmente um grande aprendizado para mim. Ainda hoje você recebe correções? Sim, a gente faz ensaio sempre. É engraçado que às vezes perguntam para outras pessoas. E as pessoas acham que a gente não ensaia ou que a gente ensaia sozinha. É tão disciplinada, eu fico tão encantada. Ela fala, não posso, porque eu estou ensaiando, ela ensaia de não sei que horas, não sei que horas. Uma bailarina precisa ser disciplinada, né? É super rígida. Mas eu não pensava que era tão rígida. A primeira vez que eu falei com você, eu levei um susto. Eu não sabia que era assim. Ela era Ana Botafogo. Na minha Mas frente. a gente Como precisa assim? ter um Ela tinha meia hora de almoço. Como assim? Às vezes a gente nem tem almoço. Às vezes nem tem hora de almoço. Eu fiquei chocada. Mas a gente precisa ter o professor, o ensaiador, que nos prepara. E todo dia tem correção. A gente acabou de sair agora do ensaio com milhares de detalhes e correção. Às vezes pode ser uma mão, uma cabeça, um abraço, ou pode ser alguma coisa técnica também. É uma profissão de muita dedicação, muita disciplina. E sempre o olhar de fora é o mais interessante, porque muitas vezes a gente acha que a gente está fazendo bem ou está num ângulo bom, mas às vezes na visão do público esse ângulo não é tão bom. Então o ensaiador tem que nos dizer o que ele acha. Não, tem que ser assim, tem que ser assado, mas para cá... Na posição que a gente ocupa é o segredo do sucesso, né? É você ser aberto a receber correção. Desde o momento que você se fecha e você acha que você sabe tudo, acabou. Aí é o começo do fim, né? Então... Tiago, em algum momento lá em Londres, tu sentisse diferença por ser um latino chegando ou isso? Não, pelo contrário, me ajudou muito. Ajudou, óbvio. Ajudou, né? Ajudou, ainda mais o fato de ser brasileiro, né? O brasileiro é visto assim como muito exótico, né? Na Europa, principalmente em Londres, na Inglaterra. E então me dava sempre assim um charme, o fato de dizer, o brasileiro é sempre assim. Meu nome eles foram pegar bem depois. Primeiro era sempre o brasileiro, o latino. Então, sem dúvida eu vi isso pelo lado positivo, assim, né? E eles tratam muito bem. O Royal Ballet é muito bacana nesse aspecto. Eles têm bailarinos de todos os lugares do mundo, né? E eles fazem questão de ser uma companhia internacional, né? De olhar o talento pelo talento e não pela nacionalidade, né? E eu sempre fui muito bem tratado lá e sem dúvida ajudou um pouco. Uma das últimas vezes que encontrei você estava noivo. Eu tô casado agora. Casei agora. E a moça é bailarina. É bailarina. Uma linda bailarina, maravilhosa. É uma primeiríssima bailarina. É uma inglesa? Não, argentina. Argentina. Olha isso, olha. O brasileiro casa com a Argentina em Londres. Uau. Ele uma veio das ao coisas Brasil que deram e a Argentina para casar. Ele casou
2 Ele vezes, casou assim, aqui, para ter casou lá, certeza. Casei aqui, casei lá. Pois é. Foi muito bacana. Ela estará vindo a semana que vem. A gente já está 9 anos juntos. Bom, 8 anos e alguma coisa juntos, mas há 1 ano de casado. 1 ano de casado? 1 ano de casado. E ela tá lá ou tá aqui? Ela está embarcando para a Argentina, vai ficar 3 dias na Argentina e depois está vindo para cá para assistir o espetáculo. Assistir a estreia. Claro. Não Quando vai é a estreia perder, né? mesmo? Dia 4 de agosto. 4 de A agosto. temporada é Estão de todos 4 a convidados. 12 de agosto. E dentro dessa temporada nós vamos dançar 3 dias. E dançamos a estreia. Então estamos bastante empolgados. Eu queria ainda. saber uma coisa, que você disse, eu disse na abertura do programa que você estava com esse balé encerrando a sua temporada de repertório, é isso? Na O realidade... que significa exatamente? Vou te explicar. Um balé de repertório é um balé completo, um balé grande, como é o Lago dos Cisnes, Gisele, Copélia, os grandes balés que ficaram na história. E a gente considera que o Onegin, apesar de ser uma coreografia da década de 60, é uma coreografia que já está na história, é um grande clássico, né, de Pushkin. E, então, assim, eu estou encerrando quando o Teatro Municipal me propôs de ter esse balé, eu resolvi terminar, dar um grande laço de fita nos grandes balés clássicos, desse ser meu último com o Teatro Municipal. Não pretendo fazer um outro grande clássico com o Teatro Municipal. Então, assim, é quase que uma despedida, só ainda não é uma despedida, porque eu ainda tenho uma agenda muito cheia. Ó, que Montenegro. Deve ser Senão ele briga caprichado comigo. na sua Tem uma agenda ainda muito cheia até dezembro. Mas, assim, dos grandes clássicos, esse certamente será o meu último com o Teatro Municipal. E essas fotos são do balé? Essas fotos são do balé da última vez que teve aqui no Municipal e do Onegin. Essa é da festa. É figurino bonito. Figurino lindo, de Elizabeth Dalton. E são figurinos muito bonitos e de época também. Ai, que lindo. Esse é logo o comecinho. Ainda não tenho fotos com o Thiago, porque é a primeira vez que eu vou dançar esse balé com ele, mas teríamos em breve. E qual é? Você já dançou esse balé várias vezes? Dancei em 2 temporadas. Eu dancei em 2003 e 2004. Eu já tenho 8 anos que eu não danço, porque teve uma época que teve no Teatro Municipal, mas foi quando eu estava fazendo a novela. Então eu estava licenciada e não fiz. Então vou fazer esse balé 8 anos depois. É um balé e com o Thiago. E com a Márcia Aidê, olhando e dando... E dando todas as dicas. Olhares, eu entrei no teatro, está sendo super interessante, porque eu entrei no Teatro Municipal, a Márcia Aidê foi a minha banca examinadora. Então, eu entrei para o teatro com ela. Então, é muito bom que eu esteja fazendo o meu último balé também com o aval dela, com ela por perto. Ela foi meio quase que uma madrinha. Uma das madrinhas? Uma das, é. Então tá, senão Dalau briga. Não, Dalau é minha super madrinha. Tá certo, eu vou pro intervalo e a gente volta já já. Sem Censura, um programa da TV Brasil. Novo Hamburgo tá bombando aqui, estão me dizendo. Então, ótimo, a gente adorou, tá? Novo Hamburgo, valeu. Continua assistindo a gente aí. Gostaram muito do programa. Câncer de mama, mastectomia, optou por não fazer recomposição, mas está muito feliz. Itair Melo, de Salvador, Bahia. O que prova o que o doutor José Luiz Pedrini disse, que é uma escolha individual, né? Isso. E se você tem que ter o direito de não refazer a mama, mas tem que ter o direito de refazê-la também, porque depende de cada um, né? É o que nós lutamos, né, da Sociedade Brasileira de Mastologia, pesadamente, é que toda mulher que assim o desejar, ela tem um direito que é constitucional e que não é respeitado, né? Mas aquela que sentir bem fazendo o tratamento, vamos ressaltar que a grande maioria dos casos não se faz a retirada de toda a mama, se faz uma cirurgia parcial, né, com a retirada daquela porção de mama afetada. E hoje a técnica cirúrgica evoluiu muito e o Brasil é um dos países evoluídos em técnica cirúrgica. As incisões são mínimas e a deformidade, quando ela existe na cirurgia conservadora, ela é muito pequena. Temos aqui a Graça, não tem a cidade que ela é, mas ela diz que está muito emocionada com a energia boa que o senhor transmite. E ela acabou de perder uma grande amiga com 30 anos, após o nascimento da filha dela com câncer de mama.
E ela está super emocionada e feliz com as notícias que o Dr. Pedrini deu. Que bom, também é um ganho importante essa droga que o Trastuzumab. Ministério da Saúde vai... Trastuzumab, menino, o nome. É interessante dizer que é um anticorpo, né? Isso é como uma vacina. Ela vai agir diretamente sobre o defeito. Ela não vai atingir todo o organismo. Quer dizer, a ideia é de tratar o que está doente e não adoecer a pessoa, vamos dizer assim. Né? O que é uma maravilha, né? É uma benção, que a gente está querendo para todos os cânceres. Isso. E, aliás, o fato de tratar um câncer de mama preservando a integridade feminina, a dignidade feminina, é uma maneira de não adoecer a pessoa. A pessoa não precisa ficar doente para se sentir curada. Então, a ideia é de uma medicina evoluída, né? Não aquela material, mas aquela espiritual também. Holística. Isso. A Alessandra de Itaúna quer saber se alguém sabe uma dica para ela resolver o problema com a linda filha dela, Laura, de 6 meses, que ela não para de mamar de madrugada. Tem uma solução? Vocês têm? Não, né? Kawai mama até hoje de madrugada, pelo menos umas 2, 3 vezes. Tá com o ritmo, né, do bebê. Cada bebê é um bebê. Em geral, lá pelos 12 anos, diz que ela vai dormir. Uma das várias dicas que deram a Elisa Guimarães foi que é essencial a introdução do bico e da mamadeira para o desenvolvimento do bebê por causa da sucção. A gente contraindica o uso do bico da chupeta, da mamadeira, porque a maneira como o bebê suga é diferente e realmente isso compromete a amamentação. Tá certo. Então, filho sarado... Bebê sarado, mama no peito. Tá certo. Obrigadíssimo por terem vindo. Linda. Como é que é mesmo? Pita... Vata e Kapha. Vata e Kapha. Cava. Kapha. Kapha. Isso. Um dos três a gente ou os três misturados. Né? Já teve alguém que foi 3 coisas? Sim, sim. A pessoa sempre ela é bidosha ou tridosha. Ela nunca vem com um dosha sozinho. Um dosha só é muito impossível. Assim. Num dosha só não existe. Ou ela tem 2, a combinação de 2, ou os 3. Qual que é a mais comum de todas? Pelo que eu vejo, assim, o Pitta Kapha. Eu acho que até pela estrutura do brasileiro. Porque o brasileiro é tão misturado, né? Mas aqui é muito Pitta Kapha. Pitta Kapha. Bom, eu acho que pela nossa descendência um pouco mais europeia, né? Na Europa também isso dá muito Pitta Kapha. Você pode repetir o nome do livro do autor que você citou? A Marluz de Natal, no Rio Grande do Norte, queria saber. Qual livro? Não sei o que você citou. Já sei, aquele que você falou que é de 5.000 anos, não sei o que. O Charaka Samhita. Ou ela vai achar escrito como Caraca, Caraca, com K no final, ou Charaka, com C-H-A-R-A-K-A, Charaka. Tá bom. Tomara que você ache, Marluz. Só tem em inglês. Tomara que ela ache. Olha aqui o Thiago dançando com a Argentina. Marianela. A senhora Thiago Soares. Como se chama a senhora? Marianela Nunes. Marianela Nunes. Olha aqui, Marianela Nunes, de novo. Essa é minha chefa. É a chefa, Thiago. Ela que manda. Agora, olha que maravilha. Espetáculo. Que luxo, hein? Não? Dá um passo desse. Que desenho, né? Lindo. Uau! Então, nós estreamos dia 4. Dia 4, uma temporada de 4 a 12. Eu e Thiago ainda dançamos 9 e 11 de agosto. Muito bom. Bom bombar. Muito obrigada a vocês todos por terem vindo. Super valeu. Obrigada a vocês por estarem nos assistindo. Até amanhã, se Deus quiser, aqui na TV Brasil. Valeu.